Seja muito bem-vindo ao canal Facilite Sua Vida. Antes de começar seu audiolivro, deixe seu like e se inscreva no canal para receber todo o conteúdo que é disponibilizado aqui diariamente. Aqui você encontra conteúdos de alto valor para fazer a sua vida mais fácil. Gratidão. Vivo e morto. Continuamos o tema dos capítulos anteriores. As vantagens da nova etapa da pirâmide alimentar, entre outras coisas, incluem bônus muito agradáveis. Para as mulheres, trata-se, antes de tudo, da eliminação da vida de um problema tão antinatural e ilógico como a menstruação, bem como a ausência de toxicose durante a gravidez e parto indolor. Aqui está o que o Dr. Arnoldier escreve sobre isso. Quando o corpo feminino está completamente limpo graças a uma dieta curativa, a menstruação para. Nas Escrituras, esse fenômeno é chamado de purificação, isto é, a cessação do fluxo mensal de sangue impuro com escórias. Todas as minhas pacientes que passaram pelo processo de limpeza por meio de uma dieta curativa, comida viva, relataram que seus períodos menstruavam cada vez menos, com intervalos de 2, 3, 4 meses, até que, por fim, não paravam mais. Dor de cabeça e dor de dente, náusea e outras chamadas doenças inerentes ao estado de gravidez cessam, ocorre parto sem dor, um bebê nasce extraordinariamente limpo em comparação com outros, uma quantidade suficiente do leite mais doce é produzida pela mãe. Tudo isso observei em casos de mulheres que seguiram uma dieta curativa. Não é recomendado mudar radicalmente a dieta durante a gravidez ou a amamentação. Isso deve ser feito pelo menos 2 ou 3 meses antes da concepção. Uma aquisição útil para os homens será um aumento perceptível na resistência da psique às influências externas ou, em outras palavras, resistência ao estresse. Há uma sensação característica de calma autoconfiança, sensação de força, equilíbrio, sem acessos de raiva e agressividade desmotivada. Como você sabe, em qualquer situação difícil, incluindo o conflito, a qualidade mais valiosa é o autocontrole e a resistência, em vez da força física. Mas desenvolver o autocontrole é muito mais difícil do que construir músculos. Assim, estranhamente, a autoconfiança não é dada por um pedaço de carne, mas por verduras frescas. Mesmo não tanto vegetais e frutas, mas ervas frescas são a melhor maneira de estabilizar o sistema nervoso. Por quê? Vou tentar explicar. Não se pode dizer que algum tipo de força entre no corpo junto com a comida viva. Nesse caso, a força não vem, ela é liberada. Compare a vontade e a psique de um viciado em drogas com a vontade de uma pessoa saudável. A euforia e o aumento do viciado em drogas não duram muito, na maioria das vezes ele está em estado de recessão, abstinência. Sua energia é como um balde furado, mais e mais doses são necessárias para compensar o vazamento. O estado de embriaguez exige muita força e tem um efeito muito ruim no sistema nervoso, tornando-o instável, fraco. O efeito da comida morta não se manifesta tão claramente quanto com drogas fortes, mas é absolutamente semelhante. É tudo sobre as toxinas que, de uma forma ou de outra, são formadas neste caso. A ingestão de qualquer substância que cause intoxicação sempre acarreta um estado de abstinência, quando novas doses são necessárias para parar de intoxicação. Quero injetar de novo, beber, fumar ou comer, não há diferença, a natureza é a mesma. Parece que, se for esse o caso, por que uma pessoa vive no trevo, relativamente, é claro, enquanto deveria ter sido envenenada há muito tempo? Ou por que, por exemplo, uma pessoa pode fumar por muito tempo, sem consequências graves e, o mais importante, rápidas? Afinal, a fumaça do tabaco contém cerca de 100 venenos diferentes. Mas o fato é que o corpo tem a capacidade de encapsular toxinas que não têm tempo de serem excretadas e empurrá-las para qualquer lugar, mesmo que apenas longe de órgãos vitais. Da mesma forma, às pressas, só não por desesperança, mas por grande estupidez, uma pessoa enterra resíduos químicos, fora de vista. Afinal, barris de substâncias venenosas no fundo do Mar Báltico não podem ficar para sempre. Da mesma forma,
Inevitavelmente chegará o tempo em que as paredes dos armazéns tóxicos do corpo entrarão em colapso. Enquanto isso, tudo se limita a um estado de ressaca incessante. A comida viva, ao contrário da comida morta, não é tóxica. Viver é viver, sempre fresco e limpo. Qualquer planta viva é mais limpa do que qualquer mingau morto, mesmo mais útil. Morto é sempre, pelo menos de alguma forma, já impuro. Porque morto é morto. A folha verde é a manifestação mais original e perfeita da forma de vida mais elevada. A lista ao vivo contém um potencial poderoso, um programa de desenvolvimento. Numa folha morta, a vida já acabou. Onde termina a vida, começa o processo de decadência. Vida e decadência são dois processos opostos, separados por uma linha tênue, mas completamente definida em seu sentido. Diante de um espelho, você entende perfeitamente a diferença entre realidade e reflexo. Você sabe que há uma faceta no espelho, um plano, de um lado do qual há uma coisa e do outro, completamente diferente. Diante de um cadáver, você também distingue claramente a linha entre a vida e a morte. Até impressiona você. No entanto, assim que se trata de comida, a capacidade de sentir essa linha desaparece completamente. As pessoas estão tão acostumadas com comida morta que não reconhecem mais a diferença entre uma maçã fresca e uma cozida. Não, claro que eles entendem, as substâncias são diferentes e o sabor é diferente. Mas a compreensão da fronteira, ou seja, o que fundamentalmente distingue os vivos dos mortos, está completamente ausente. A vida implica inerentemente a presença de potencial, a possibilidade de recuperação e desenvolvimento. Mas quando a linha entre os vivos e os mortos é ultrapassada, o programa de degeneração e decomposição começa. Daí o lixo tóxico como parte integrante dos alimentos mortos. E onde a intoxicação, repito, a abstinência, extravasamento de forças, supressão da vontade, distúrbio do sistema nervoso. Um buraco em um balde é como um buraco na alma que constantemente precisa ser preenchido com alguma coisa. Na verdade, a comida cozida, morta, não teve um efeito prejudicial tão poderoso no corpo humano, desde que permanecesse natural por muitos séculos. Ainda assim, as reservas do corpo humano são surpreendentemente enormes. No entanto, com o advento e desenvolvimento de métodos artificiais de processamento de alimentos, a situação tornou-se cada vez mais agravada a cada ano. Por exemplo, a peculiaridade do psiquismo das crianças modernas, a saber, hiperatividade e déficit de atenção, costumam anular o fenômeno índigo. Bem, é tão conveniente pensar, se você não sabe o verdadeiro motivo, bem, eles dizem, crianças índigo, elas são todas assim agora. Nada como isto. O comportamento histérico, que já é característico das crianças desde muito pequenas, se deve ao alto teor de produtos químicos e sintéticos nos alimentos dos supermercados. Os sintéticos mortos são muitas vezes mais tóxicos do que apenas alimentos cozidos, mas naturais. Aqui você tem um sistema nervoso destruído. Essa criança tagarela como um catavento ao vento. É difícil para ele estudar, ele não consegue se concentrar e ficar parado. Antigamente, quando éramos pioneiros, podíamos sentar. Minha geração ainda se lembra de como poderíamos ser forçados a sentar com as mãos cruzadas sobre a mesa. Por que as crianças de hoje não podem? Seu humor e energia estão mudando constantemente. Como eles diferem daqueles pioneiros, de nós? Também estávamos bravos, mas conseguíamos nos concentrar facilmente. E agora, eu diria, as crianças não estão mais loucas, o que, em geral, deveriam estar, mas sim cansadas. Certo verão, eu caminhava à beira-mar e vi à minha frente um grande grupo de crianças, aparentemente crianças de acampamento. Eles haviam acabado de ser trazidos, despidos e autorizados a entrar na água. Eu me preparei para o fato de que agora tenho que passar. Uma multidão caótica e louca gritando, correndo, pulando sarjetas. Não estava lá.
Eles se comportaram como aposentados após uma refeição farta. E isso levando em conta que o mar costuma emocionar as crianças. Claro, todas as crianças são diferentes e a química afeta os adultos de maneira diferente. No entanto, o quadro geral é inequívoco: intoxicação por sintéticos mortos, com todos os sintomas que acompanham essa intoxicação e que já se tornaram normais. Acredita-se que isso seja normal, pois, de acordo com o princípio da sociedade, se todo mundo tem, então deveria ser. Mas deveria ser? Jogue fora o estereótipo idiota e pense: é normal que no seu corpo, no seu amado corpo maravilhoso, algo se decomponha e apodreça ali? Por que deveria ser? Por que todo mundo? E se eu não quiser ser como todo mundo? Portanto, se você decidir quebrar o princípio da sociedade em matéria de nutrição, coisas anormais, mas surpreendentemente agradáveis, começarão a acontecer com você. Novos dentes, por exemplo, podem crescer, porque o antigo programa de degeneração é encerrado e um novo programa é lançado: renovação e desenvolvimento. Em geral, a pele está mudando. Mas o principal é que você se livre da intoxicação e um potencial significativo da força seja liberado de você. E esta é uma vantagem considerável sobre aqueles que ainda estão em um estado de ressaca permanente. Resumo: eliminação da vida de problemas, de fato, não naturais e ilógicos, como menstruação, bem como ausência de toxicose durante a gravidez e parto indolor. Um aumento perceptível na estabilidade da psique a influências externas, resistência ao estresse. A autoconfiança dá, curiosamente, não um pedaço de carne, mas verduras frescas. O poder não vem com o alimento vivo, ele é liberado. Os alimentos vivos, ao contrário dos alimentos mortos, não são tóxicos. Viver é viver, sempre fresco e limpo. A folha verde é a manifestação mais original e perfeita da forma de vida mais elevada. A lista ao vivo contém um potencial poderoso, um programa de desenvolvimento. Alimentos cozidos, mortos, não tinham um efeito prejudicial tão poderoso no corpo humano, desde que permanecessem naturais por muitos séculos. Crianças com hiperatividade e déficit de atenção diretamente associados à presença de sintéticos nos alimentos. Sintéticos mortos são muitas vezes mais tóxicos do que apenas comida cozida, mais natural. Assim como as pessoas costumavam morrer estupidamente de escorbuto, agora elas morrem estupidamente de alimentos tecnogênicos, sem entender qual é o problema. Os animais seguem estupidamente as mudanças nos habitats. O frio chega, os ungulados vão embora, os predadores vão atrás deles. O homem segue tão estupidamente a busca do lucro, mão de obra barata, produtos baratos. Novamente, lucro, comida barata, uma pessoa consome tudo isso estupidamente. Ele não liga para a qualidade, o principal é o lucro e o barato. Ele simplesmente, de cabeça baixa, segue a migração dos ungulados. Como nos tempos antigos. O homem não se mexeu. Facilite sua vida.